Bom dia! Agora sim, estou ao vivo. Vamos tratar da gestão emocional na vida da mulher hoje. Vamos aguardar aqui as nossas companheiras, Val Cecília e a querida Cícera. Val, manda solicitação para mim. Já mandou, já aí. Bom dia. Quem entra primeiro vê a outra, será? Bom Val, tá me dia, vendo? bom dia. Não estou vendo nada. Ai, Senhor, o que será que acontece? Vamos assim mesmo. Vamos assim mesmo? Deixa Gente, por que será a que Cícera entrar acontece um aí. negócio desse? Eu fico logo aflita se eu não vejo vocês. Você viu, Gi? Ainda bem que vocês têm mais equilíbrio emocional do que eu. De novo, a mesma É, coisa, gente. eu, Eu eu consigo ver, também. Val. Você Eu Poxa é também. só vida. uma pena. É, Mas prosseguir, Bom, vamos prosseguir, né? Já é, fizemos o teste. vocês. Sim, vocês dão conta, tá bom. Então vamos lá, bem-vindas, vocês que chegaram aí, Janaína, JM, sejam bem-vindas. E aí, meninas, bora lá? Manda bala na introdução, se. Bora então. Hoje, né, como combinado, né, a nossa finalização da série dessas lives de aquecimento, né, meninas? Tratando aí, né, dos conhecimentos, o desenvolvimento pessoal da vida das mulheres. E o tema hoje, né, tratando a gestão emocional feminina, iremos tratar sobre a nossa gestão emocional. O que que é isso? Como que a gente faz uma gestão? Gerir uma empresa, gerir uma casa é difícil. Imagina gerir uma emoção. Mas tem estratégias, né? Tem autoconhecimento aí para a gente desenvolver. E é sobre isso que a gente vai falar hoje, né, meninas? A gestão emocional, inteligência emocional, é muito falado, muito repercutido hoje em dia. A gente tem vários acessos a pessoas profissionais falando, né? Mas o que de fato é isso, né? Como que acontece? Né? O que que é essa inteligência emocional, gestão dessas emoções, principalmente na vida de nós mulheres, né, Val? sim. Como todos os temas, né, que nós trouxemos aqui, todos muito importantes. E esse passou relevância aí, porque nós precisamos, né, gerir, né, aprender mesmo a gerir da forma correta as nossas emoções, porque isso vai trazer aí uma transformação em todas as áreas da nossa vida. E é isso que nós estamos buscando aqui, essa transformação, né, Gi? Pois é, mas aí a gente chega naquele ponto assim, mas se eu nem identifico as minha emoção, como é que eu vou gerir um negócio que eu não conheço? Exatamente. Aí que o caldo engrossa. Exato. Tem algo muito especial, né, meninas? Todos nós sentimos emoções. Só que a maioria de nós, eu não fui ensinada a gerenciar minha emoção. Tipo, o que eu posso fazer para lidar com essa raiva que eu tô sentindo, com esse medo, com essa tristeza? Todos nós sentimos, menina. Alguma vez na vida, ou milhares de vezes, a gente ficou triste. A gente se sentiu, né, com medo por algum motivo, e são naturais essas emoções, a gente vai sentir ao longo da vida por diversas vezes, né? Só que gerir elas, né, controlar não tem como. Tem algo muito que precisa ser esclarecido, que as pessoas falam assim: "Ah, controle essa emoção". Tem como a gente apertar o botãozinho e falar assim: "Agora eu quero sentir alegria". A gente já falou sobre isso aqui, né, nas lives anteriores. Não tem como. A gente sente e agora sim, a partir do momento que eu identifico essa emoção, agora o que eu vou fazer com ela? Ensinaram você, Val, gerir suas emoções? Quando você tiver com raiva, filha, faça isso, né? Na verdade, aprendemos o contrário, né? Que é reprimir as emoções desde pequenininhos lá. Ensinar a gente que reprimir, não pode chorar, não pode falar, né? A gente não podia Exato. nada. E isso influencia, né, na nossa vida hoje. Como você Sim. falou, controlar não é possível. Mas, quando nós temos essa consciência, né,
e acolhemos essa emoção. Eu sempre falo nos meus atendimentos, né? Não tem como você ficar um dia inteiro ali só feliz. Ou um dia... Não tem. As emoções, elas vão ali variando. E a gente aprender, né, a gerir, isso que é importante. Não que eu não vou sentir. Eu sinto raiva, eu fico triste, né? E isso é normal, faz parte. Não tem como a gente eliminar isso da nossa vida. Mas eu acolher aquela emoção, eu saber que naquele momento eu estou triste, o porquê eu estou triste, e a partir dali trazer essa gerência, né? Gerenciar. E aí, moldando aí, né? Sair dessa... Ah, estou muito triste. Buscar uma forma de melhorar isso. Que sentir as emoções, o problema não é sentir. O problema é quando a gente mora naquela emoção, né? Faz morada ali. E fica triste um dia, 2 dias, um mês. Isso vai gerando aí doenças em nós. Então, vamos iniciar aí com esse tema maravilhoso. Quem está aí com a gente, compartilha essa live. Porque nós, mulheres, precisamos desse tema, precisamos desse conhecimento. Então, pegue aí o botãozinho e vamos compartilhando com as amigas. Verdade. Sobretudo as mulheres, né? Que são tão reprimidas, nós somos reprimidas, não pode chorar, não pode ficar triste, não pode ficar com raiva. A menina boazinha não sente raiva, tá? Não pode. Então pra gente, hoje, aceitar as nossas emoções, né? É um trabalho mais difícil ainda, porque a gente tem que retomar ao corpo, né? Porque a gente tá muito mental. A mulher moderna hoje tá mais na mente, tá super mental, tá super na pegada de só trabalho, e então eu foco só no que eu preciso fazer, pensar, acontecer, né? A gestão é só do tempo e olhe lá, e não do que eu sinto. Então, a partir do momento que eu não paro para perceber o meu corpo, para perceber o que está acontecendo com ele, onde a emoção aflora, eu a reprimo, então é mais ainda difícil para a mulher ter que retomar uma coisa que ela acabou deixando de lado e deixando sufocada. Sim, né, é isso mesmo, Gi. Você falou algo muito importante, né? Nós, mulheres, a gente passa, né, por essas oscilações de muitas demandas. Nós estamos ali sempre atarefadas, estamos dando conta de multitarefas, né? E o que acontece? A gente acaba esquecendo coisas. Quem nunca, né? Puxa, eu esqueci que era a reunião da escola do filho. Já me aconteceu, eu tenho de última hora correndo. Nossa, esqueci, perdi uma consulta médica. Porque são tantas coisas. E a gente acaba nos perdendo em certo momento, dado momento, porque não tem esse gerenciamento mesmo, né? A gente que dá conta de tudo e acaba alguma coisa ficando para trás. E quem mais importante acaba ficando para trás, sendo negligenciada? A nossa saúde emocional, até mesmo a nossa saúde física, porque a gente deixa de ir em consultas, porque você vai priorizando sempre o outro, nunca se colocando, né? Quando eu trago esse olhar do todo para a vida das mulheres, o quanto é importante elas terem esse gerenciamento, eu não tenho como controlar uma emoção, mas eu posso gerir, eu vi algo muito interessante esses dias. Ontem mesmo, preparando aqui a live para a gente estar apresentando hoje, né? Uma frase muito interessante, assim, que a emoção, ela é como um cartão de crédito ilimitado. Vocês já ouviram falar alguma coisa referente? Você vai sentindo, eu senti raiva. Ai, mas a professora falou do meu filho, ai, não sei o quê, abrigo, marido, não sei o quê. Você vai trazendo as emoções, vai absorvendo. Feito esponja, né, meninas? Como você pega uma esponja e vai umedecendo ela, vai enchendo. Quando eu tenho, né, a capacidade de perceber, falar, puxa, todos nós temos essa capacidade. Eu senti raiva, começa a questionar o que causou essa raiva, por que eu me senti assim e o que eu vou fazer agora com isso, né? Fiquei triste, decepcionada com o comportamento do meu filho. Uma coisa é eu ir lá bater na criança, né, que a gente não pode, tem agora uma educação, né, acolhedora, que a gente, antigamente, nossos pais descarregavam a raiva na gente, né, eu lembro que a minha mãe, ela batia em mim, na minha irmã, com muita raiva, ela tava com muita raiva, eu sentia a raiva, e ela falava, você me deixou com muita raiva, a gente sentia a raiva do couro no lombo, né,
A gente desconta a nossa raiva de uma forma que causa danos, ou na criança, ou no ambiente de trabalho, ou no nosso relacionamento. E com esse descontrole emocional, o que a gente faz? A gente acaba perdendo oportunidades, desconstruindo relacionamentos, criando barreira, fragmentando, criando trauma na vida dos nossos filhos, né? Tudo porque a gente não tem uma gestão da nossa emoção, um autocontrole, não controlar de não sentir, mas assim, o que eu vou fazer com aquilo que eu estou sentindo? Tomar uma atitude diferente. E com isso, né, meninas, vejam os dados, né? Como que estão? 11 milhões de brasileiros sofrem de depressão e a maioria são mulheres. O descontrole emocional, você vai ficando triste, porque se eu ferir no ambiente de trabalho, aí eu recebi uma disciplina da escola do meu filho, uma chamada. Tô mal no meu relacionamento, e tudo porque eu não consigo gerir minha emoção, como que eu vou me sentindo? Deprimida, angustiada, estressada, né? Então você vê que é algo para além, né? Não é só, ai, nossa, inteligência emocional, é algo muito distante. Não dá um termo aí diferente para vocês, menina? Como se fosse uma barreira, tipo assim, algo que é impossível de conseguir? Como Para que eu mim, posso dá. ser essa pessoa inteligente? Né? A gente falou sobre isso nos bastidores, né, Gi? Nossa, parece que essa palavra, inteligência, é algo que, né, parece que é difícil de absorver, né? Será que eu me encontro nesse lugar? É possível ser essa pessoa? Né, meninas, né, Val? Um ponto importante é esse mesmo, né? Que nós cuidamos de tudo e todo, gerenciamos tudo, né? O trabalho, a casa, os Sim, filhos, a vida financeira. A mulher tem esse dom, né? sim, Mas sim. o principal, que além de gerir tudo isso, o mais importante é gerir as nossas emoções, é olhar para dentro, porque eu preciso estar em equilíbrio para cuidar das outras coisas. Sim. Essa clareza que a gente precisa ter. É claro, eu preciso cuidar da minha casa, dos filhos, né, do matrimônio, do trabalho, é importante. Mas se eu não estiver bem comigo mesmo, como que eu vou cuidar das outras coisas? Como a Cícera Exatamente. falou, a gente acaba num desequilíbrio que vai afetar a vida das outras pessoas. Afeta no meu trabalho, afeta a vida familiar, os filhos principalmente, né? Nós pais erramos muito nessa questão, porque os filhos acabam, neste momento, pagando, né, o preço pelo Sim. desequilíbrio da gente. Então é muito importante, antes de gerir tudo, gerir nós mesmos. É possível. Como a Cícera falou, parece que é longe, é uma coisa impossível. Não, é muito Uhum. possível. O primeiro passo é fazer uma coisa que a maioria das pessoas não fazem, né? As mulheres, principalmente, que têm tantas demandas, e faz isso, faz aquilo, não tem tempo para parar, simplesmente ali silenciar e olhar para dentro, ver o que está sentindo, acolher. Nós não paramos para isso, e é muito importante. A gente tem essa pausa, mulheres, para cuidar de nós. Porque se eu estou bem, as pessoas ao meu redor também vão estar bem. Se eu estou bem, eu vou saber gerir melhor a minha casa, a minha família, que é o principal. Então vamos ter um olhar mais compassivo para isso, sabe? Para nós mesmos. Ter empatia com nós mesmos. Às vezes nós temos empatia, né, com as pessoas, com as situações, e acolhemos, né, tanta coisa. Mas por que não acolher a nós mesmas? Por que não ter essa empatia comigo mesma? Não é questão de egoísmo, né? É questão de cuidado mesmo. Nós mulheres precisamos desse cuidado. E é tão bom, a gente se sente tão bem quando a gente consegue ter esse olhar, ter essa consciência de que eu vou gerir melhor as minhas emoções e isso vai trazer recursos para mim, recursos para todas as áreas da minha vida. Então vamos olhar com mais carinho para nós, porque nós mulheres merecemos esse carinho, esse autocuidado. Você não acha, Gi? Acho. Acho que você falou pontos muito importantes, porque a mulher está cuidando de todo mundo e não está cuidando de si, está sendo generosa com todo mundo e está esquecendo de Verdade. ser generosa consigo mesma. E várias vezes a gente se coloca nesse lugar de ser melhor para o outro do que para a gente mesma, de ter tantas virtudes com o outro, né? Como ser cuidadosa, ser essa pessoa empática e tudo, zelosa, mas e comigo mesma, né? Então, nesse ponto, a gente tem que
colocar mais, esse olhar para nós mesmas, em como nós podemos estar cuidando e sendo tão boa para nós mesmas como somos para os outros, né? E nesse ponto, olhar mesmo para o que eu tô sentindo. Olhar para o que tá me deixando irritada, para o que tá me deixando triste, conseguir identificar, porque às vezes a mulher não consegue nem sequer identificar a emoção, quanto menos a causa da emoção, né? Então, esse olhar introspectivo para conseguir pensar e associar o que está sentindo a um nome, a um motivo, isso vai ajudar muito. E eu tenho um professor que ele fala que 5% só das pessoas pensam, né? As outras 95 pessoas pagam para não pensar. E às vezes a gente realmente tem uma preguicinha de pensar, né? Tipo, deixa pra lá, não dá tempo. Eu fui essa pessoa do não dá tempo. Não dá tempo de chorar agora. Não dá tempo de pensar no que tá acontecendo agora. Não dá tempo, sabe? Assim, tá tudo acontecendo. Tem um monte de coisa acontecendo. Você precisa resolver, coisa da casa, coisa do filho, coisa do trabalho. E o que tá acontecendo interno na gente, a gente deixa pra depois. Depois eu vejo, depois eu olho, depois eu cuido, depois... Só que aí vem, né, de novo, a doença vem para falar assim, mulher, agora é a hora, você olha agora ou te leva embora, né? Tipo, sempre essa mensagem, quando a gente tá correndo que nem louca, fazendo tudo e não tá parando para nos olhar, nos perceber, aí que a doença vem, né? Então a gente tem que evitar mesmo de que as coisas atropelem de um jeito que nos coloque na cama, prostrada. Gente, já escutei de cliente, paciente, tá? Assim, ainda bem. Vocês estão me ouvindo? Cortou. Gente, eu já estava falando que eu já escutei de cliente, paciente, que ainda bem que eu fiquei doente, assim, eu tenho tempo para descansar. Às vezes não é nem inconsciente, a doença nem vem às vezes vem até de uma maneira meio consciente, porque a pessoa chegar na conclusão de que precisou ficar doente para descansar, por que a gente não tira um tempo para descansar sem precisar ficar doente, né? Então, assim, parece que a gente precisa de uma desculpa para os outros. Não é nem pra gente mesmo, é para os outros. Porque vão dizer de mim se me ver aqui sentada 2 da tarde, dando uma relaxadinha. Às vezes a mulher acaba procurando desculpas porque não consegue aceitar a própria necessidade de descansar. Quem aí se permite tirar um cochilinho depois do almoço? Conta pra mim, vocês que estão assistindo aqui comigo. Quem? Se tiver em casa, férias escolares aqui, né? Vocês viram aqui as interrupções, né? O negócio é quente. Então, assim, que mãe que consegue tirar uma descansadinha nas 24 horas do dia, que não seja depois que tudo tá pronto, que tudo tá ajeitado, que as crianças estão lavadas, tomada banho, comido, descansado, só a gente vai ficando para depois, né? Então, o nosso recado aqui hoje é a partir de você fazer o que faz com os outros. O cuidado que devota aos outros, poder devotar um pouco para você mesma. Sim. Também, né, Gi, o caminho do autoconhecimento, né? Existe no nosso universo feminino, né? A maioria de nós somos regidas, mulheres, né? Nós somos regidas pelas emoções, diferentemente dos homens, né? Existe uma peculiaridade da nossa própria natureza, né? Que ela passa por diversas fases, né? E que essas emoções, elas predominam em cada fase que nós estamos. Cada uma delas é diferente. Quando a gente vai para esse autoconhecimento do meu corpo, né? Como que essas emoções, elas acontecem, né? Como que é desencadeada uma emoção, né? Através de uma liberação hormonal no nosso cérebro, né? E reflete no nosso corpo, nas nossas células, né? E reagimos muitas das vezes impulsivamente, né? E existe períodos específicos que a gente vai estar mais aflorada mesmo, né? É importante que a gente reconheça isso,
como a gente já disse também anteriormente, para que as mulheres elas não sejam rotuladas, né? Como desequilibrada, como as mulheres são mais diagnosticadas, né? Com transtorno de ansiedade, depressão. Por que que elas são mais diagnosticadas? Porque nós somos maior número em pessoas, porque nós, apesar dos pesares de muitas demandas, nós ainda buscamos mais, né? Acolhimento, ajuda do que os homens, por isso nós somos mais, né, identificadas nessas pesquisas. Mas o que a gente precisa deixar claro, né, meninas, é que a gente precisa compreender esse universo feminino, né? Nós não somos iguais todo o tempo, né? A gente não vai acordar de manhã com a mesma energia do dia anterior. Cada período há uma fase. E quando eu sinto uma emoção, eu preciso identificar, né, quais foram os gatilhos. Eu vi também um estudo muito interessante que a gente tem 5 segundos, né? Quando a gente sentiu aquela emoção, você tem 5 segundos para decidir o que você vai fazer com ela. Passa rápido, né, meninas? Vamos contar, ó. Eu sou meio acelerada, acho que eu fui um pouco mais rápido, né? É esse tempo que você tem. Puxa, eu senti aqui uma descarga. O que eu vou fazer com isso? Vou xingar, vou revidar. Nossa, eu vi que o fulano falou mal de mim. Nossa, o chefe deu um berro aqui, o marido cobrou não sei o quê, o filho tá aqui. O que eu faço agora? Você tem 5 segundos para decidir o que você vai fazer. Ou essa emoção vai descer e vai irradiar aí nos seus órgãos, né? Como descarga hormonal, tomando conta de tudo aí. E se você não gerenciou uma descarga anterior, agora é mais uma, mais tarde vai ser outra, e você vai num empilhamento, chega uma hora que é o transbordo, né? Pelo não gerenciamento, por não ter liberado aquela emoção residual daquela pressão do momento, você vai gerar um acúmulo, você vai estar em um efeito bomba. Já ouviu falar? Fulano explodiu. Eu tive uma amiga que... né? Exatamente. Ela teve uma crise de ansiedade. Todo mundo falou assim, mas do nada a fulana teve ela teve um surto. Um surto psicótico mesmo. Ela começou a quebrar as coisas em casa, querer escalar pela janela, pular. Do nada. E ela é uma pessoa calma, acolhedora, prestativa. Só que ao longo do processo, ela foi acumulando, acumulando, acumulando. Aí a gotinha, a última gota, né, meninas, no copo. Sim. Quem nunca ouviu, né? Fulano surtou do nada. Do nada. Gente, foi do nada que aconteceu? Não. Foram 5 segundos multiplicado por milhares e milhares e milhares, né? De tempos aí acumulando, né? Chega uma hora que a gente não vai aguentar. Então é preciso a gente reconhecer e pedir ajuda. Eu tô me sentindo, puxa, eu tô sentindo ansiosa. Eu sinto que eu não tô rendendo no meu trabalho. Nossa, as pacientes falam isso pra mim. Lidar com meu filho tem sido uma dificuldade, Cícera. Eles descumprem as regras. Eu fico estressada. Quando eu penso que não, eu já tô batendo nessa criança. Quando pensa que não, eu já perdi o controle, já tô lá descendo a mão. Eu não quero fazer isso. Quando eu penso que não, eu já gritei com o marido, já ficou a semana inteira em conflito em casa. Olha onde vai. E tem pessoas que perdem o emprego. Ontem eu tive um contato com uma senhora, ela falou assim, olha, aconteceu uma discussão no meu trabalho e eu fui demitida. Eu fiquei pensando na nossa live de hoje, né? Eu falei, olha só, um descontrole emocional gerou uma demissão. A mulher perdeu o emprego, né? Quando você para esses 5 segundos, dá pra você refletir um pouquinho, respira fundo. A gente vai ensinar uma técnica no final, né, meninas? Eu tenho aqui, né, umas diquinhas aqui, umas 2 diquinhas para partilhar com vocês daqui a pouquinho. Faz sentido para vocês, meninas? Quem nunca se sentiu perdida, né? Nas demandas que a gente enfrenta no dia a dia, né? Aquela coisa da Mulher Maravilha, que a gente consegue dar conta de tudo, que a gente é perfeitinha, né? A mocinha comportadinha que falaram que a gente era. No momento de gerenciar uma raiva, a gente engole e não deixa transparecer. Só que o corpo vai falar. Se a gente não colocar essa emoção para fora, o corpo vai gritar de alguma forma. As sirenes, elas vão começar a acender, né? É uma dor física, é uma dor de cabeça, é uma dor de estômago, né? É um desequilíbrio ali no fluxo menstrual, é uma endometriose, porque é comprovado que quanto mais a mulher ela passa por situações estressoras, a tendência é que esse
fluxo menstrual dela seja mais dolorido, maior coágulos, e esse útero precisa se contrair mais para poder liberar essa limpeza uterina, é comprovado biologicamente, cientificamente, né? Que as emoções, elas interferem na nossa fisiologia. O que seria isso? A função dos nossos órgãos. Quem não ouviu falar que tem pessoas que chegam no consultório médico e falam assim, minha pressão subiu, a síndrome do jaleco branco. Quem já ouviu falar? Né? Um descontrole emocional medo, né? ali, que a pessoa, né, não geriu aquela emoção e tem alguma coisa por trás, a história, e ela vai lá, entra no consultório, a pressão vai a 1000. Minha mãe, ela não tem pressão alta, ela é uma mulher que ela não tem pressão alta, nunca teve pico, mas no consultório a pressão dela sobe um pouquinho. Então, dependendo do ambiente, das circunstâncias que a gente está vivenciando ao longo do dia, quantas coisas que a gente passa durante o dia, né? Observe o seu comportamento. Como você está se comportando diante dessas situações? Será que eu estou conseguindo ter um gerenciamento dessa emoção? Ou eu estou explodindo, né? Às vezes a gente explode ou a gente recebe uma explosão de alguém que você nem sabe de onde veio, né? Puxa assim, por que o fulano falou isso comigo? Né? Não tinha nada a ver, mas assim, sabe, descontou na pessoa errada? Quem nunca passou por isso, né? Né? Hoje, a falta, né, de gerir essas emoções, como você falou, acontece muito isso, né? Às vezes a gente fala coisas que depois se arrepende, ou tem atitudes que depois você olha, meu, por que que eu fiz isso? Porque não conseguiu acolher e gerir, né, aquela emoção. Por isso é tão importante, né, esse processo terapêutico, a gente trabalha muito isso. Não é somente acolher essa emoção, é eliminar ela mesmo. Eliminar, porque a gente vai acumulando. Hoje é uma raiva, amanhã é uma tristeza, amanhã é isso, é aquilo. Imagina, você está absorvendo, 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 e o corpo da gente vai sentindo, e a gente vai caindo, e a gente está sentindo pesada. E a gente vai sentindo esse peso no corpo e vai manifestando em enfermidades. Então, acolher e, sabe, jogar fora, limpar, essa limpeza emocional é muito importante. Olha, eu tô com 47 anos. Quanta coisa eu não trago na minha vida, na minha história. Como a gente falou, tem coisa que a gente recebeu, ouviu lá na infância, né? Ah, cala a boca, não chora, não faz isso, não faz aquilo. Você não pode. Isso foi reprimindo a gente, reprimindo as nossas emoções. Imagina quanta coisa eu tive que limpar. Eu tive que fazer um trabalho muito intenso nessa questão de limpar essas emoções negativas. Porque depois, a gente vê muito no processo, né, nos atendimentos, foi do nada. Não existe do nada. É porque a pessoa não observou, né, não acolheu o que estava sentindo e foi acumulando, acumulando e explodiu. Não existe do nada. Se a gente parar para cuidar, para analisar, para eliminar essas emoções, os nossos relacionamentos vai ser diferente. Como a Cícera falou aí, né? Um episódio de perder o emprego. É claro que perde. Porque a pessoa que não consegue gerenciar as suas emoções, imagina, a gente explode mesmo. Fala coisas que não deveria. Eu falo porque eu já vivi muito isso. E todos nós, né? Estamos aí propensos a viver isso. Todo instante. Eu também, né? Nós também, como terapeuta, se a gente não tiver esse gerenciamento, vai acontecer também da gente explodir. Vai acontecer também da gente fazer coisas que a gente se arrepende. Aí por quê? Que depois tem coisa que depois a gente não consegue corrigir, né? Quebrou o vaso e você não consegue corrigir. Por isso que a gente vê muitos relacionamentos, às vezes, se deteriorando. Porque as pessoas não param para gerir as emoções dela. Imagine um casal, né? Os dois ali, cada um com as suas emoções, e não para olhar para isso. E aí um vai maltratando o outro, um vai machucando o outro. E aí chega uma hora que o matrimônio não tem como prosseguir. Aí fala, nossa, que casal lindo, né? Tão perfeito, e do nada separou. Não, não foi do nada separou. É que não tiveram tempo para olhar, para cuidar, sabe? Para gerenciar isso, para ter um olhar para o outro. Porque esse de gerir as emoções tem muito a ver com a empatia. Não é só gerir as minhas emoções. É ter um olhar para o outro, sabe? Por que a gente tem essa empatia pelo outro? Todos nós carregamos uma história. E eu aprendi muito isso depois desse processo, sabe? Porque eu tinha esse costume de ficar julgando.
E hoje não, eu olho para a pessoa e falo, meu, o que ela carrega? Eu tenho esse olhar, o que essa pessoa está carregando dentro dela? Para ela estar agindo dessa forma. Tem algo ali que precisa ser investigado nos relacionamentos de marido e mulher. Por que o marido está grosso, a mulher? Tem algo ali que precisa ser investigado. O filho, por que ele está agindo daquela forma? Sabe? Tem algo que precisa ser investigado. Então é importantíssimo, nós não podemos tapar os olhos para isso. Eu acho que é o principal pilar, é esse. Antes de cuidar de tudo, cuidar de mim. Porque se você estiver bem, as outras coisas vão estar bem. Vamos criar esse hábito de olhar para a gente, não olhar, mas acolher e reservar tempo ali todos os dias para cuidar de mim. Hoje eu consigo fazer isso. E nós mulheres, como a Cícera falou, é diferente para nós do que para os homens. Né? Nós mulheres temos muito a fazer e também tem as fases, né, cíclicas das mulheres. E se a gente não olhar para isso, a gente não acolhe as nossas emoções. Cada fase, né, do nosso ciclo menstrual vai trazer ali emoções diferentes para nós, devido aos hormônios. Então, nós trabalhamos muito isso na terapia, né, meninas? De fazer a mulher olhar para essa fase, para cada fase do ciclo, cada potencial ali que ela tem, cada emoção que ela precisa gerir ali em cada fase do ciclo. Então, por isso que é diferente, né? Essa gestão emocional feminina para nós mulheres é diferente, porque é um olhar mais para dentro mesmo. É isso, Gi? Vocês percebem que como afeta a vida em todas as áreas, Total. Né? Sim. É no relacionamento, com o marido, com os filhos, com as pessoas do trabalho, da família Sim. estendida. Não tem como não afetar a vida dessa mulher em todas as áreas da vida se ela não souber administrar as suas próprias emoções e impulsos, né? Porque a gente é biologicamente programado a trabalhar em piloto automático. É biológico. A gente é programado a trabalhar no piloto automático. Sim. Gente, voltei. Muitas coisas... Então, a gente é programado a trabalhar no piloto automático, então tudo que o cérebro puder automatizar, assim, deixar... sem precisar pensar para realizar, é melhor, entendeu? Então... os impulsos vêm desse lugar de reagir, né? No mesmo instante que veio. Só que se a gente respirar fundo e pensar 5 segundos, né? Como dizia a Cícera aí, no que a gente vai fazer com aquilo que bateu ali, aquela emoção que veio, o resultado já fica melhor do que já toma lá da cá, que nem pensa. Porque o que mais a gente ouve é isso. Ai, nem pensei. Ai, quando eu vi, já falei. Ai, né? Quando vem a emoção, sobe. Para quem gosta de ferramentas de autoconhecimento, tem a dos 4 temperamentos, que eu adoro. Inclusive, foi a primeira que eu tive acesso lá na adolescência, que eu percebi que eu era colérica demais. Então, tem o colérico e o fleumático, que são 2 temperamentos que explode para raiva. E tem o fleumático e o... colérico e sanguíneo, falei errado. Colérico e sanguíneo são 2 temperamentos que explodem na raiva. E o fleumático e o melancólico implode na melancolia ali, na tristeza. A tristeza é o temperamento, a emoção primordial desses temperamentos. Então, assim, nós vamos ser diferentes no quesito de aconteceu alguma coisa que me afetou. O colérico e o sanguíneo vai explodir e vai ter que fazer um esforço muito redobrado para não explodir, e o fleumático e o melancólico vai ter que fazer um esforço para não introspectar na tristeza, porque é o padrão natural. Então são padrões, né, que o cérebro automatiza ali de comportamento, que vai ser o seu piloto automático, que eu não vou precisar pensar em como reagir. Então, a gestão emocional parte do princípio de pensar em como eu vou reagir.
como é que eu vou lidar com cada emoção que vem e como que eu vou trabalhar a partir disso. Porque, assim, minha filha falou alguma coisa que eu não gostei, disparou meu gatilho. Tá, eu não vou reagir, respira fundo, não vou, né? Agir por impulso, vou pensar em como eu vou responder. E a partir desse momento, desse estalo de eu posso responder de uma maneira menos bombástica, que a coisa não vai desandar, né? A partir do momento que eu consigo ter essa percepção de posso agir de outra maneira, eu tenho que também parar para pensar e o porquê isso que ela disse ou que ela fez me afetou dessa maneira. Porque está em mim. O que ela fez que me doeu, que me bateu aqui, está em mim. Então sou eu que preciso fazer trazer isso para a consciência, entende? Trazer para a consciência por que aquilo. Porque assim, a gente tem a impressão de que as pessoas estão o tempo todo querendo nos provocar, nos tirar da plenitude. Só que não, as pessoas estão vivendo também e a gente está sendo afetada pelo que elas estão fazendo ou deixando de fazer, porque, nossa, alguma coisa em mim está fazendo com que isso que ela está fazendo me afete. Então, de quem que é a responsabilidade? Do outro que está fazendo ou falando e está me afetando? Ou eu preciso saber o porquê que está me afetando? Porque o dia que começar a cair a consciência do que porquê está me afetando, facilmente vai parar de afetar. Porque, na verdade, tudo é um sinal, uma mensagem para eu pensar, para eu trazer para a consciência, para eu trabalhar isso em mim, o que eu preciso trabalhar em mim, entende? Então, a gente tem que sempre trazer essa autorresponsabilidade do que eu posso trazer para mim, para que o que está acontecendo fora não me afete dessa maneira, entende? Perfeito, Gi. Muito interessante o que você trouxe. Deixa eu dar boas-vindas aqui, já complemento a sua fala aí. A Essência Estética, é isso? Tá aqui, seja bem-vinda, Rô. A Cássia. Que honra ter o primário. Cássia, não é, menina? Eu sou colérica e... gente, eu sou colérica. Engraçado que a Isa Minatel disse que colérico e arianos e coléricos é quase como é que fala? Quase a mesma coisa. Porque o ariano tem a tendência de ser um ser explosivo, né? Tem a tendência de ser uma coisa assim bombástica, aquele que toma lá da cá, né? E eu tive que trabalhar isso cedo, porque apesar de ser uma colérica, eu nunca bati ninguém, gente. De verdade, eu não perdi meu réu primário. Não vou ter nenhum BO registrado em meu nome, porque eu nunca ataquei ninguém, nunca afetei, assim, bati ninguém. Então, assim, você também, Cícera? O meu réu primário ainda... Inclusive, nós temos uma advogada aqui, doutora Alessandra. Né, Ale? Eu ainda estou com a minha ficha criminal limpinha. Mas é por isso, meninas. Mas é justamente por isso. Porque quando lá na adolescência que eu percebi que eu era um pouquinho da pá virada demais pro meu gosto, eu pensei assim... Tá bom, filho. Eu pensei assim, eu tenho duas opções. Ou abraçar esse eu nasci assim, vou crescer assim, vou morrer assim, ou procurar mudar, entende? Então, eu procurei mudar. O primeiro livro, o primeiro acesso que eu tive a esse conhecimento foi um livro que eu comprei chamado O Equilíbrio através da Música. Eu acho que é isso, se eu não me engano. Equilíbrio através da música. Então, vinha um CDzinho. E aí ele me explicou quais eram as músicas que eram mais apropriadas para harmonizar cada temperamento. E na época eu era tão assim, agitada, que eu achava que eu não gostava de música clássica, porque era muito lento, me cansava, me dava gastura. E aí, conforme eu conheci o CDzinho, o CDzinho trazia músicas que
era para cada temperamento. E aí aquilo, falei, caramba, isso é bom, isso realmente tranquiliza. Por isso eu gosto de música clássica, tá, meninas? E aí foi isso. O primeiro acesso de autoconhecimento que eu tive. E a primeira percepção de que eu queria agir diferente, não da minha programação primária ali que estava instalada no meu programa de nascença, digamos assim. Uhum. Você Hoje, perdeu. Oh, meu Deus, a Cássia está dizendo aqui que quase perdeu. Oh, gente, a filha é a Ariana, meus pêsames. Ah, hoje, linda. Obrigada pela complementando participação aqui. Complementando aqui um pouquinho do que você trouxe, né? Você falando aí dos temperamentos, né? E eu aqui, eu falei, nossa, eu venho da melancolia, aquela coisa de implodir mesmo, né? Tudo absorver, ficar tudo pra mim, guardar e tá ali, né? E aí começa a somatização, o corpo começa, né, a encolher e você começa a sentir as dores, né? Eu venho deste lugar de implodir. Tem pessoas que é o contrário, né? Que ela coloca pra fora, e tem outras pessoas que vai engolindo, 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 até encher e explodir, né? Essa implosão. E quando a gente vai, meninas, para olhar para o significado da palavra emoção, olha que interessante. É uma palavra que vem do latim, que significa emovere, que significa o quê? Mover para fora, afastar-se. Ou seja, ela está totalmente relacionada ao verbo movimentar, né? Sim. Então, quem tem dificuldade como eu de melancolia, de absorver tudo, ficar naquele lugar de engolir, eu tenho que trabalhar para eu expor, né? Para eu colocar isso para fora de uma forma consciente, que não me cause prejuízo e nem prejudique as outras pessoas, de certa forma, conscientemente, né? E também aquela que é muito explosiva, ela tem que trabalhar o contrário, que ela possa segurar, né? O freio, né? Frear aquela impulsividade, né? Gerenciar esse Isso. controle que ela possa processar esses 5 segundos e tomar a decisão dela, né? Você vê que cada pessoa vai ter um movimento diferente, né? Isso. Muito interessante essa questão do movimento, né? A função de movimentar. Eu tenho que me permitir uma ação para eu gerenciar essa emoção. E outra coisa que eu queria partilhar com vocês é que a inteligência para as mulheres, ela é diferente mesmo, como a gente falou, porque tem os hormônios, né, nossos específicos em alta, em oscilação ali todo o tempo. Mas que é importante a gente compreender que essas emoções, elas são predominantes em cada fase. Então, eu friso aqui, meninas, vai passar. Pode ser que essa semana você esteja na sua fase mais, né, explosiva mesmo. Ou naquela fase de recolhimento. Compreenda a fase que você está. Esse é o diferenciamento quando a gente fala de inteligência emocional e gestão emocional feminina. É diferente do homem para a mulher, por conta dos hormônios. E uma mulher que é emocionalmente inteligente, meninas, ela carrega um conjunto de competências natas dela, que todas nós podemos desenvolver, né? A resiliência, a criatividade está dentro de nós mulheres, né? A disciplina, as mulheres são mais, não estamos falando todas, né, mas a grande maioria, nós somos mais organizadas, porque a gente tem aqui, né, a questão do maternar, né, do cuidado, o foco, a empatia, uma comunicação assertiva. A gente vai ir para esse lugar, gerenciando as nossas emoções. A capacidade de nos conectarmos com pessoas. Imagina, se eu não sei ouvir, se eu sou tão impulsiva que eu não paro para ouvir, como a Val falou, né? Ter esse lugar de empatia. Puxa, eu percebo que o outro também pode estar passando por uma circunstância ali, eu observo, né? Eu não consigo me relacionar com as pessoas. Vai ser aquele bate-rebate, ping-pong, né? Um acerta, eu acerto o outro me acerta, e a gente vai ali respingando raiva, crítica em cima das pessoas. Outra coisa que eu queria partilhar com vocês é com relação a mente humana, né? A gente, essa matriz informacional, que é a empresa mais difícil do mundo da gente gerenciar, né? Você pode ser um PhD em especialidades aí de gestão mega, mas você vê que tem pessoas com formações renomadas aí e que tem momentos de ira que ela faz besteira, né? Então não adianta só você ter um conhecimento, nossa, fulano é inteligente, ele tem uma formação, é um PhD, não sei o quê, tem isso, aquilo, outro, mas em certo momento você vai pegar, né, o ponto fraco dessa pessoa. Ela explodiu no momento assim que, nossa, eu tiraria de letra aquilo, gente. Às vezes você não é uma pessoa
instruída em conhecimentos, né? Você não leu tantos livros, você não tem uma formação, mas você pode ser uma pessoa, assim, que tem uma gestão emocional. E você consegue alinhar bem os seus relacionamentos, ter uma comunhão com a sua família, com seus filhos, ser um gestor do seu lar, uma gestora do seu lar, ou da sua empresa, do seu negócio, né? E o que eu queria partilhar com vocês é que sempre que a gente sentir uma emoção, ou uma crítica, ou um confronto ali com a gente fazer o quê? O DCD, que é duvidar. Será que faz sentido o que a pessoa está falando sobre mim? É meu ou é dela? Porque tem coisas que é do outro, né? Não tem a ver com a gente, tem a ver com o outro. É a percepção dela sobre nós, né? Então eu vou me ofender a ponto de me desequilibrar e me desestruturar? Criticar, né? Vai atrás das informações. Será que é verdade mesmo o que o fulano falou? Faz sentido isso pra mim? Né? E deletar. Aperta a tecla delete. Tipo assim, não cabe, eu não tenho espaço para isso, né? Eu não vou deixar que entre. Não deixa passar os 5 segundos, gente. Deleta. O nosso cérebro, ele tem a capacidade, nós podemos gerir, né? Mas para isso, você tem que ter consciência do que você está sentindo naquele momento, né? Não deixar passar. Não faz sentido, não permaneça que essa emoção fique. Não permita que essa emoção permaneça em você. Vai para a liberação emocional, né? Eu tenho uma técnica bem linda, meninas, que vocês conhecem aqui, né, nossas práticas, né? Que a gente pode ajudar as mulheres aí no finalzinho, daqui a pouquinho, né? Eu quero também deixar uma frase muito linda da nossa mentora Juliana Souza, que ela fala assim: a mulher que ignora e negligencia as suas emoções, ela perde a oportunidade de utilizar o seu verdadeiro potencial. E isso para diversas áreas da vida, meninos, né? Então é autorresponsabilidade, né? Se você não sabe, você precisa aprender. E se você, né, tem dificuldade de praticar aí, vamos para as técnicas, né, meninas? Vamos aprender juntas. Então, eu adoro, gente. Deixa eu finalizar aqui, né? Que já tá uma hora aí do nosso tempo. A gente trouxe a questão aí dos temperamentos, né? Eu trabalho muito isso, que eu sou terapeuta, eu sou mentora também, né? E na parte da mentoria, eu tenho uma sessão que é somente sobre isso, né? Sobre os perfis comportamentais. E o que eu vejo nos meus atendimentos, né? A maioria das pessoas, elas se fecham naquilo ali. Ah, eu sou dominante. E aí, porque eu sou dominante, eu posso sair mandando em todo mundo, eu posso ser grosso com todo mundo. Ah, eu sou influente. Ah, porque eu sou influente, eu posso ficar falando sem parar. Então, as pessoas se fecham muito na questão dos perfis, dos temperamentos dela. E, tipo, eu sou isso, pronto, acabou, eu vou morrer assim. Não, gente. Por isso que a gente tem esse trabalho, sabe? Eu trabalho uma sessão só sobre isso, para trazer ali clareza, porque gestão emocional é autoconhecimento. Quando você conhece o teu perfil, porque nós temos, né, um perfil primário e um secundário. Você vai conhecer ali os potenciais que você tem e os pontos a melhorar. E nós temos essa capacidade. Eu já fui me moldando muito aí na questão dos perfis, né? E até hoje eu preciso me moldar, porque eu sou influente e estável. Influente, se a gente não tomar cuidado, a gente fala demais. Então, eu preciso estar me moldando. Também, Val. Eu também. Isso, as pessoas tomam posse disso. Ah, meu signo é esse, eu sou assim. Você também, né? Não, não sou assim não, gente. Vamos melhorar. O que você pode melhorar na questão do teu perfil? A gente pode se moldar o tempo todo, né? Nós estamos nesse desenvolvimento. Então, não toma posse disso, que você é isso. Não, nós podemos nos desenvolver e melhorar a cada dia. Todo perfil tem a sua deficiência. Qual é a sua? Vamos trabalhar isso para melhorar. Porque, como a gente falou, tudo isso vai melhorar aí os nossos relacionamentos. Então, é importante, muito importante, a gente conhecer o perfil comportamental. Nosso, é uma sessão bem bacana, que a gente vai conhecer o nosso, do meu parceiro, dos meus filhos, das pessoas que eu trabalho. Porque aí você vai ter uma harmonia nos seus relacionamentos a partir desse conhecimento. Então, vamos parar de se fechar, viu? Que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, nós estamos aqui em desenvolvimento e nós vamos crescer um pouquinho hoje, melhorar um pouquinho hoje e todos os dias buscar esse melhoramento aí. Pelo menos é isso que eu faço. Vamos lá, menina, que já está dando uma hora da... Todos têm. Antes da gente ir para a técnica, deixa eu só falar uma coisa aqui.
Porque todo mundo tem o seu perfil comportamental, né? Que é o seu comportamento padrão de fábrica. E todo mundo tem seu temperamento, né? Que eu estava falando também, que eu gosto muito dessa linha, né? Para quem gosta de signo, acredita em signo e tal. Mas assim, todas as ferramentas de autoconhecimento é bom pra gente. Então a gente tem que acessar. Hoje em dia tem um monte de ferramentas de autoconhecimento. A gente tem que acessar, assim. Se acredita em numerologia, astrologia, qualquer coisa dessas, tudo bem. Mas não é para falar assim, eu sou ariana, então eu vou ser essa casca de ferida o resto da vida. Então eu vou ser essa bruta que responde, que é, né, agressiva pro resto da vida. Não, gente. Não. Por isso que eu acho que eu sou um case de sucesso. Porque se eu simplesmente não me conformei de poderia me conformar, né? Que muita gente usa isso como desculpa. Eu sou ariana, então já viu, né? Eu vou falar na lata, eu vou falar poucas e boas, não levo desaforo para casa. Poderia, mas eu escolhi diferente. Escolhi que eu não queria usar as minhas palavras para ferir ninguém. Porque a palavra lançada não tem retorno, ela não volta, né? Tipo uma flecha mesmo. Então, assim, eu pensei assim, as minhas palavras eu não quero usar para ferir ninguém. Eu quero usar as minhas palavras para edificar, seja o meu lar, seja o meu trabalho, seja a minha casa, né, os meus relacionamentos. Eu sempre pensei desse jeito. Eu quero usar as minhas palavras para empoderar mulheres. Agora, né, o que eu faço hoje, para mostrar para as mulheres o quanto elas têm as asas, de lindas asas que elas não veem, né? Então, uma escolha que eu fiz, não vou usar as minhas palavras para atacar, nem para ofender, nem para descontar minha raiva, nem para acusar, sabe? Então, porque eu decidi, foi difícil, tá, gente? Não foi fácil, não. Que eu arrumaria jeitos diferentes de falar a mesma coisa para ser entendida. Porque essa de falar assim, eu sou responsável pelo que eu digo, não pelo que você entende, tá errado. Tá errado. A gente é responsável, sim, pelo que o outro está entendendo. Porque se eu quero transmitir uma mensagem, a pessoa está entendendo diferente, eu vou repetir 1000 vezes. Não, eu vou falar diferente na segunda vez. Não entendeu ainda? Vou falar diferente na terceira vez. Vou procurar jeitos de falar diferente até a pessoa entender. Isso é um modo amoroso de se relacionar, né? E eu tive que aprender isso mais com meu filho, porque ele tá no espectro autista e para ele, se não fizer sentido, ele simplesmente não acolhe. Ele fala, ele não faz, ele não obedece nenhum comando se não fizer sentido. Então eu tive que praticar falar a mesma coisa diferente, e diferente, e diferente, e diferente, até que ele entendesse, ou não é bem entender, até que ele compreendesse por que ele precisaria fazer o que eu estava pedindo que ele fizesse, entende? Então tem que gastar o português e tem que gastar saliva para fazer-se entender, porque se eu estou falando e não estou me entendendo, quem é que tem que mudar? O mundo tem que mudar para me entender ou eu tenho que mudar para fazer ser entendida? Temos que olhar para esse lado também, né? Então, eu acho assim, todas as ferramentas de autoconhecimento são maravilhosas. Acessem o DISC, que é esse de perfil comportamental. Acessem temperamentos, que são dos 4 temperamentos. Acessem recursos. O mapa humano que eu conheci ultimamente, eu achei fantástico. Acessem tudo que vocês puderem para poder acessar ferramentas que vão te ajudar para o autoconhecimento. Porque a partir desse mapa, né, seja astral, seja numerológico, você consegue ver, são como mapas mesmo, que você consegue ver o que é seu de fábrica, e aí então você pode decidir, vou instalar um programa novo, vou fazer diferente, uma programação nova, e aí você pode ser diferente. Aí você pode
fazer essa gestão do que você é da maneira mais produtiva possível. E eu acredito nisso, porque eu sou um case de sucesso em relação a isso. Vamos lá, gente. Estamos aqui quase 1 hora. Vamos fazer a nossa maravilhosa técnica. Bora lá, meninas, para a reta final, né? Muito bom estar aqui com vocês. A gente se encerra hoje, né? Essa série de lives aí de aquecimento para não sei porque você tá vivenciar o seu nosso isso, mulher, mas tudo bem. Vamos. O nosso evento não é sábado, mas tá bom. Não, mas a gente está preparando aqui esse movimento para trazer consciência, né? E essa live vai trazer um pouco mais de consciência, né? Para as meninas que possam acompanhar posteriormente. E eu quero fechar aqui as minhas palavras que a gente não deve negar uma emoção, né? Mas, pelo contrário, a gente tem que reconhecer essa emoção, a gente tem que fazer a gestão dessa emoção. E se vocês permitirem, ou se vocês quiserem, né? Veja aí, Gi, quem pode fazer a técnica, né? Eu sugiro que a gente faça aí uma liberação, né? Tipo, tá, você é craque em puxar liberação. Manda aí. Quer puxar? Eu senti... Quer fazer, Val? Inspiração do leão? Liberação emocional. Essa é maravilhosa. Eu só quero finalizar aí, meninas, esse nosso bate-papo, né? Falando para você, mulher, viu? Se coloque em estado de, sabe, de presença todos os dias, para cuidar um pouquinho de você. Um passo de cada vez. Um passo de cada vez, a cada dia. E você vai ver como isso vai melhorar aí a tua vida. E se você precisa de ajuda, não consegue sozinha, nós estamos aqui, nós somos terapeutas. Nós podemos te ajudar. Então, busque ajuda, busque um profissional para poder te auxiliar aí nesse processo. Vamos aí para a técnica, menina, que já se passou 1 hora. Mais uma vez, gratidão por estar aqui com vocês, viu? Maravilhoso. Então, assim, 3 frases importantes em relação às emoções, tá? Só para vocês gravarem aqui. Deixa vir, não dá para bloquear a emoção, tá? Deixa vir. Deixa ficar alguns segundos. Deixa sentir alguns segundos. E então, deixa ir. Ela já pode ir. Não precisa reter para você sentir a emoção. É deixar vir, não bloqueia, deixa ficar alguns instantes e deixa ir. Pode puxar, lindona. Perfeito. Eu faço, você faz, Val? Pode fazer aí. Eu vou só pincelar explicando, né? Não dá pra gente fazer um contexto de Bom dia, ciclo, Rô! Né? A Rô chegou atrasada hoje. Vê no replay, meu amor. Sejam bem-vindas. Ela colocou a carinha aqui de triste. Não precisa ficar triste, não. O conteúdo tá ótimo. Você pode ver no replay. Eu vou deixar salva para você ver. Peraí. Então, bora lá, né? Pra gente gerenciar a emoção, a gente já falou as dicas aí, né? Acolher, como a Gi falou, e fazer a gestão. Que movimento eu vou fazer? Um exemplo de um movimento, de uma liberação emocional, é a respiração do leão, né? Naquele dia que você tá com muita raiva, sabe? Puxa, tá decepcionada. Esses dias eu me peguei esmurrando a minha mesa. Eu falei assim, eu fiz um arquivo, tava lindo. E aí eu falei, eu perdi, deu uma pane aqui. Eu me peguei, dando um soquinho na mesa. Falei, puxa vida, que coisa chata, eu vou ter que começar tudo de novo. E eu liberei. Imediatamente, naquele segundo após, eu já tinha, né? Refrigerada, a emoção passada, e ali eu retomei e deu tudo certo. Mas a gente pode fazer isso conscientemente, sem prejudicar ninguém, sem esmurrar a cara de ninguém, sem fingar, né? Então, meninas, naquele dia que vocês estiverem tensa, querendo desabafar, sabe, dar um grito, faz o rugido do leão, né? Da leoa, né? Vamos falar que é da leoa, né, meninas? Você vai deixar sentir, como a Gi falou. Você vai permitir sentir aquela raiva. E traz de novo aquela cena. Puxa, fulano disse isso, aconteceu isso. Deixa o seu corpo sentir, tomar conta daquele sentimento mesmo, né? Todas as suas células. Porque com essa percepção, você vai estar tomando consciência. Então, eu vou explicar a técnica, vou fazer uma sessão e vocês vão aplicar na vida de vocês, né? Então, você vai começar contraindo. Esse é um exemplo da liberação da raiva. Você vai começar contraindo, ou de algo que você queria falar.
Vai contraindo, contrai o seu corpo inteiro, dos pés, dos braços. Porque a raiva faz isso, né? Ela faz o movimento de contratura na musculatura. Então, você vai absorver com aquela raiva, com aquela palavra que você queria falar, e vai deixando o seu corpo sentir a intensidade dessa emoção. Pensa em algo que você queria ter dito para alguém, que você não teve oportunidade, você ficou com muita raiva. Algo que deu errado e você ficou ali descontente com aquilo. Sente, sente, sente. Nossa, parece que a cena vai passando novamente no seu cérebro e o seu corpo vai sentir. Feito isso, é como se as garras estivessem sendo contraídas, né, para esse leão avançar, dar um impulso para frente. Você vai fazer o mesmo. Chega um momento que você vai respirar profundamente, identifique e vai jogar para fora essa emoção. É muito engraçado, mas vocês não precisam rir, mas fiquem à vontade. Você vai colocar um linguão para fora. Você vai assustar, né? Assustar essa emoção, vai jogar ela para fora, para bem longe de você. Aí você repete esse ciclo novamente, se concentra, absorve essa emoção, deixa o seu corpo sentir, se conecta com essa emoção, não nega, identifica onde ela está represada, junta ali, reprime as suas garras e você vai para a liberação, jogando com a língua para fora. Essa liberação é muito boa para as palavras que você não conseguiu dizer. Você engoliu aquela raiva em palavras, sabe? Eu queria ter dito isso, mas eu não pude. Libera através desse movimento. É um movimento de colocar para fora. Seja a raiva, as palavras, você engoliu feito sapo. Você faz um ciclo aí de 5 sessões, trazendo o movimento, a consciência no aqui e no agora. E depois você vai perceber que a sua mente, o seu cérebro, ele vai acalmando a cada ciclo. Não tem como a gente concluir, né, para vocês sentirem aí, mas é só você repetir o ciclo e vocês vão ver a resposta fisiológica no seu corpo. Tipo, eu fiz agora 2 movimentos rápidos com vocês e eu já senti uma oxigenação muito maior. Eu senti meu cérebro expandir. Minha cabeça ficou um pouco mais leve. Quando vocês fizerem essa técnica... Abre um espaço, né? E desencala. É ótimo. Comentem no live se vocês sentiram a diferença, né, meninas? Façam um comentário abaixo. É maravilhosa essa técnica adorou, aí, viu? Disse que gostou. Você pode utilizar todos os dias. Meninas, é muito bom porque desencala, né? De vocês, que 10 horas eu tenho um atendimento e já falta 5 para as 10. Eita, nós, vai lá para sua sessão. Bom dia a todos, Deus abençoe. Beijos. Um beijo. Obrigada a vocês. Gratidão estar aqui, né? Servindo com vocês, minhas colegas, amigas. E vocês que estão assistindo a gente, dando a sua audiência, doando seu tempo para nos ouvir. Gratidão por estar aqui, tá bom? Beijo, Rô. E a gente se vê. Tchau, Si. Gratidão, Gi, sempre. Deus abençoe sua vida. Amém. Você também.